café irreverente. Conversa sem tabus com Andy Wagner. Olá, estamos mais uma vez aqui juntos. Auditório, a provocadora, o meu convidado de hoje, que já vai ser apresentado, o público em geral, para mais esse café irreverente. E não só irreverente, mas sem tabus e sem censura. Hoje tenho aqui comigo um grande amigo, muito querido, um amigo novo, recente, Nuno Batista. Vou pedir ao Nuno já, imediatamente, já logo, que se apresente para que eu não faça. Nuno, quem é Nuno? Quem é o Nuno? Quem é o Nuno? Quem é o Nuno? Que faz o Nuno? E por que tu estás aqui, Nuno, no meu programa hoje? Olha, antes de mais, obrigado pelo convite, que me interessaste. É uma honra, Nuno. O Nuno em termos profissionais, por isso eu sou psicólogo da área escolar e da educação, por isso formado, doutorando na área da psicologia e profissionalmente exerço psicologia nessas áreas, em alguns consultórios. E sou formador professor em alguns locais, em vários locais. Eu sei que tu tens um trabalho, que é por isso que tu estás aqui. Ele não respondeu, gente. Diz, por que o Nuno está aqui? Surpresa! Ele não disse por que ele está aqui. Porque tu tens um trabalho fantástico, que eu começo a conhecer, e por isso o Nuno está aqui, na área de gênero. Nuno, vamos começar por aqui. Gênero. Hoje essa é uma pauta que está transversal em toda a sociedade, política, economia, pronto, enfim, nas questões sociais, religiosas, inclusive, também. Sim. As questões de gênero, em amplo espectro, igualdade de gênero, transgeneridade, bom, enfim, todas as coisas que vão ao gênero. Nuno, por favor, vamos começar por aqui. Primeiro, em relação ao que tu fazes, o teu trabalho no que diz respeito. Inclusive, tu fazes um trabalho generalizado na erradicação do preconceito como tal, certo? Estou certo no que diz respeito a isso? Sim. Pronto. Começando por aí, claro que aqui as questões mais referentes aos preconceitos, que é o que eu mais quero abordar contigo, Nuno, de gênero e também de orientação sexual, as questões mais especificamente a sexualidade humana, não é? Sim. Aliás, Nuno, fica à vontade. A questão eu estou numa associação também, eu e o Tiago Pimenta criamos uma associação, somos fundadores e cofundadores de uma associação que se chama Associação Projeto Be Equal. Já estamos... Be Equal para quem Be Equal para ser igual. E nós abordamos essa questão do bem-estar psicológico e a questão da não discriminação, por isso trabalhamos com essas questões. Nós começamos como youtubers, com vídeos para o YouTube, onde abordamos determinados conteúdos, por vezes científicos, da internet, de forma um bocadinho mais humorística, mas explicando à comunidade mais juvenil como é que as coisas de facto funcionam. Sei lá, por exemplo, notícias como esta, que no Irão, os tremores de terra do Irão, os sismos no Irão, ocorrem devido às mulheres andarem lá de mini saia, por exemplo. Que são situações estas que para nós podemos nos rir delas, não é? Mas de facto, quem lê muitas das vezes, quem lê este género de documentários, este género de artigos, e alguns deles até são científicos, fica ok, isto existe mesmo, isto é mesmo possível. Pronto, e nós começamos logo por imaginar as nossas mulheres portuguesas lá de biquíni. Aquilo vinha abaixo. Por isso... Não sobrava pedra sobre pedra no Irão. Não havia mais nada. Quais volumistas, quaisquer. Por isso, esta é uma questão, nós abordamos muito isso com humor. É incrível isso, né? É incrível como é possível isso, né? Então, meu Deus do céu, e nos países onde não há terremoto e as mulheres andam quase nuas, então o que é que faz com que não haja? Claro. Então, quer dizer, são coisas assim por isso é que estas são coisas importantes nós também abordarmos. Estou a dar um exemplo, por isso algo hipotético, mas são coisas que nós vamos abordando ao longo sobre várias temáticas, a questão da homossexualidade, a questão de sem-abrigo, a questão da comunidade cigana, num conjunto de variáveis, por isso tudo que seja discriminado também nós abordamos isso, as necessidades educativas especiais, vamos abordando isso sobre várias perspectivas e como a equipa científica. Esse é o trabalho que tu desenvolves na associação, é isso? Sim, nós começamos inicialmente com os vídeos foram o que nos deram um maior boom
Entretanto, já não estamos a fazer que essas o gravações. público que está ouvindo, etc., que Sim, vai podem ouvir, aceder, como faz para acessar podem esse aceder ao material? YouTube e colocar lá Associação Projeto, sem ser, Projeto Be Equal. Já está Ok? com o acordo ortográfico. Sim, já, né? tudo direitinho, tudo na Tudo perfeição. direitinho. Para ninguém nos discriminar. Por isso, as pessoas podem nos seguir através de lá. Temos no nosso Facebook também, em que vamos publicando várias coisas. Neste momento, o nosso trabalho passa muito por ir às escolas, porque em 2015 fomos convidados por um grupo de fãs, uma editora que era nossa fã, dos nossos vídeos, em que me provocaram a mim e ao Tiago para passarmos os vídeos para livro. Então nós fizemos nessa altura, um livro, escrevemos um livro os dois, e ele foi editado e foi publicado em 2015, que se chama O Diário de uma Abelha Nada Azelha. Por isso é uma abelha que vai conhecer os seres, por isso focado para jovens, em que vai conhecer os seres humanos e perceber de facto como é que funcionam. É quase numa crítica social. Primeiro, a abelha, aproveitando a nossa mascota é uma abelha, porque Be Equal, sim. se nós juntamos, E Be é uma abelha, não é? Claro. E é a nossa mascote, e porque muitos de nós achamos que as abelhas são todas iguais e há quem acha que as abelhas são todas diferentes. A mesma analogia fazemos para os seres humanos. Há quem acha que os humanos são iguais, há quem acha que os humanos são diferentes. E nós temos, de facto, ali as duas coisas. E então aproveitamos isso como fonte para entrarmos e começamos a ir a imensas escolas do país inteiro para Já que tu abordarmos. falas da questão de escolas, por favor, Nuno, uma das questões que eu gostaria de que tu, de alguma maneira, a tua maneira, nos colocasse aqui, né, talvez, o que tu enfrentas no que diz respeito a uma coisa que eu sempre trabalho muito com isso, e estou sempre muito envolvido nessas questões, que é a desigualdade inconsciente, né? Inclusive nós estávamos agora há pouquinho conversando e justamente aquela situação em que os pais, eu gostaria de que nós entrássemos um pouco por aqui nessa situação, levantando determinadas situações e sobretudo as origens até históricas disso, os alicerces dessa estrutura de desigualdade, né? O processo de naturalização dessa desigualdade, quando grande parte dos desiguais defendem essa desigualdade, né? Onde nós temos a situação que causa constrangimento muitas vezes aos pais. Há inclusive alguns documentários, e um sobretudo, que agora eu não sabia que íamos tocar nesse assunto especificamente, espanhol, onde pais se ofereceram, né? Famílias se ofereceram para que fossem filmados no seu dia a dia, né? E depois foi mostrado para os pais a abissal diferença de tratamento inconsciente dos pais em relação ao menino e à menina, quando são casaizinhos, os filhos. Claro. Enfim, inclusive quando a menina cai e rala o joelho, quando o menino cai e rala o joelho. Então, quer dizer, esse tipo de situação. Os comportamentos O que eu te pergunto, Nuno, na tua perspectiva, como psicólogo, no que tu trabalhas, né, quando tu estás com a mão na massa, na tua perspectiva, primeiro, como tu enfrentas isso, como tu desconstróis isso no teu afazer profissional e, sobretudo, nas escolas. Claro. Espero que eu não esteja falando demais. Teve agora um caso aqui em Portugal que eu achei fantástico, me esqueci também o nome da escola. Eu sou memória de galinha, com todo respeito. É a história lá de... desculpa lá, oi Andy. Oi, Renata. Oi, Renata. Renata já todo mundo conhece, né? É aquele caso da reserva do campo de futebol. Muito assim, bem. eu tenho uma pequena de 12 anos, o Andy conhece. Não sei se tu sabe desse caso, Nuno. Não. Aqui, foi interessante. A minha pequena, pronto, A intenção foi ótima. faz queixas comumente porque as meninas não jogam com os meninos. Normalmente, quando os meninos estão a jogar futebol ou basquete, as meninas ficam ali a fazer alongamentos e ginásticas ou simplesmente ficam a conversar. Mesmo até quando, às vezes, a professora é uma professora e não um professor. Há uma separação muito nociva porque isso vai colocando na cabeça das meninas que elas não têm que se esforçar tanto, ou não precisam se esforçar tanto, ou não são capazes de se esforçar tanto, não é? E, infelizmente, isso acontece não fazerem turmas mistas, não é? Equipas mistas. E muitas vezes... Porque a intenção, inclusive, na reportagem fica claro que quando foi um pai, inclusive, um pai que se levantou contra a questão, mas a intenção, por incrível que pareça, foi boa. Porque a intenção era que, já que as meninas começaram a jogar futebol
e já jogam futebol que elas tivessem um horário só para elas Exatamente. da quadra de futebol, porque Claro. né, numa crassa, né, discriminação ali, pronto. Claro. Enfim, diante desse... Andy, quanto a essa questão de ser boa, uma boa medida, uma Não, atitude estou dizendo que positiva. foi boa. Não, teve uma boa intenção, de Entre boas outras coisas, intenções, o o inferno está cheio. Bem Isso intencionado, lembra, o inferno está sabe cheio. o que, Andy? Os vagões exclusivos para mulheres no metro de São Paulo. Não é São Paulo. É quase como... eu sou do Nordeste do Brasil, passei muito tempo a ouvir: segurem suas cabritas que os meus bodes estão soltos. Então, quer dizer, as mulheres têm que ter horários definidos, não podem sair à rua. Por quê? Porque os machos não têm educação para lidar e dividir espaços com elas, seja no futebol, seja no vagão do metro. Eu acho um bocado... Renato, fizeste-me lembrar uma coisa gira, que eu tive um aluno aqui há dias, um adulto, que me disse que quando trabalha estas questões de gosto de ser homem, gosto de ser mulher, o que é ser homem, o que é ser mulher na nossa sociedade, então achei interessante de se focar que antigamente o meu pai deixava-me sair até mais tarde, comparativamente com a minha irmã, porque nós não engravidávamos. E fez-me lembrar... Exatamente. Ok, nós não engravidámos, certo, mas engravidámos depois as outras, e como é que é, não é? Então esta questão, as mulheres não podiam sair porque de facto elas podiam engravidar. Levanta uma outra questão também. Se as mulheres não podiam fazer sexo e os homens estavam liberados para fazer sexo, com quem que eles Com faziam quem eles fariam sexo? Claro, Né? Se for dentro da perspectiva, claro né? que sim. Com quem os homens fariam sexo, que para as mulheres não era possível, e só para os homens, né? Claro que sim. Sim. Mas então, Nuno, se tu puderes, por favor, nessa perspectiva, então, destrinchar sim. um pouco essa questão. Olha, das coisas que eu mais gosto... Ou seja, sobretudo, como é que uma pessoa em busca de um equilíbrio, Claro, do equilíbrio. vai trazer uma situação de ter um horário de jogo de claro. futebol sobre a mesa? Assim, uma das coisas que eu mais gosto é isto aqui de intervir. Eu muito na área de igualdade de género, e sobre as questões de não discriminação, não quer dizer que seja obrigatoriamente na questão de igualdade de género, atuo muito com a sociedade. Eu gosto muito de brincar com a sociedade. Acho que é assim, acho que é uma das formas que podemos mudar algumas mentalidades, é provocarmos também a sociedade de forma positiva, sabendo mais ou menos o que é que estamos a fazer, de forma também moderada, e sabemos mediar as situações. Essas questões que estás a falar, por exemplo, eu já abordei temas como a sexualidade, a questão, por exemplo, da homossexualidade em crianças do primeiro ano, do segundo ano. Estamos a falar com 6 anos, 7 anos. Muito à base da imagem, ok? Porque fixam com mais depressa, e depois muito através dos afetos e para perceberem a mensagem. Recentemente estive num agrupamento de escolas na Maia a falar para cerca de 90 crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo. Por isso estamos a falar de crianças, 4, 5 anos. Sim. Por isso tem de ser muito através do teatro, não é? Teatralização, dramatização, não é? Com questões corporais, e muito através de estereótipos, muitas das vezes, como estamos de cabelo comprido, não é? Se eu tenho cabelo comprido, então sou homem, sou mulher, mas também tenho barba, não é? E então entramos em coisas que quem tem cabelo comprido é mulher, mas tem barba é homem, então sou homem, sou mulher. E então entramos aqui com as crianças, e é muito giro perceber como as crianças têm uma grande sensibilidade, ao contrário do que às vezes a crítica social faz, de que este mundo está acabado, as crianças são... Não é verdade. Eu concordo contigo, sim. Por isso têm uma grande sensibilidade, às vezes não sabem o que fazer com essa sensibilidade. E cabe-nos a nós também, educadores sociais, potencializar essa sensibilidade das crianças e conseguir perceber. Porque, de facto, vemos também crianças novinhas que já vêm com um discurso completamente mecanizado, sem que nós dúvida, percebemos que aquilo vem de trás, não é? Obviamente. É assim que começam as construções, não é? Obviamente. Aliás, nessa questão, a experiência é interessante, porque fiz, agora já, esse ano não tenho, aliás, o 2018, já não fiz mais. Havia um projeto que... Havia não? O projeto. A Biblioteca Humana. Então, a Biblioteca Humana aqui em Portugal, porque também existem aqui conosco ouvintes que não são daqui, a Biblioteca Humana, o projeto vai às escolas, e então são várias pessoas, as crianças vão a cada uma dessas pessoas, e cada uma dessas pessoas é um livro humano. Então eu sempre fazia o papel do livro LGBT, ou gay, ou enfim, aquela coisa toda. E era incrível, então eu sempre levava a história. Tem uma história que eu não sei se tu conhece, que é o King and King, que é o enamoramento de dois príncipes, que é uma história criada dentro de todos aqueles estereótipos da princesa e do príncipe, quebrando aquilo tudo, e na verdade são dois príncipes, a história é linda, e é impressionante, que aliás eu até apontei tudo isso, anotei, como são as reações das crianças do primeiro ano, da escola básica de primeiro ciclo, né? Do primeiro ano, do segundo ano, e quando começa esse fenômeno que tu dizes, né? Ali já no terceiro ano, quarto ano, tu já começas a perceber. Sem dúvida.
aquele background, né? Aquela Sim, coisa sim. que vem por trás, onde a criança já não fala mais por si. Ela já começa a repetir coisas, né? Isso é realmente chocante, é uma questão chocante. Enfim, eu te interrompi, Nuno, por favor. Não, estava-te a dizer que, por isso, o trabalho que acaba por... A forma de desconstruir acaba por ser muito esta questão de... Porque aquilo que tu há bocadinho estavas a dizer é a verdade. A forma como nós educamos, muitas das vezes nós achamos que educamos exatamente igual um menino ou uma menina, ou mais. Às vezes achamos que educamos igual, por exemplo, 2 gêmeos ou 2 gêmeas, que educamos exatamente igual. E a educação não é a mesma. Pode ser similar, pode ser semelhante, não é? Mas a educação nunca é a mesma porque as personalidades, os temperamentos também são diferentes. E então é interessante perceber esta questão de, ok, quando alguém esmurra o joelho, o nosso trato é completamente diferente, não é? Na maior parte das vezes. Já começamos a ver coisas diferentes, não é? Já começamos a ver meninas que caem ao chão e as pessoas começam a dizer, vá, anda lá, levanta, precisas de alguma coisa. Mas ainda vemos muito a menina cai ao chão e nós vamos a paparicar, vamos dar um beijinho no joelho, nada contra, acho muito bem, mas quando há com os meninos isso não acontece, não é? Claro. O que acaba por transmitir aquela questão que, ok, nós é como se não tivéssemos emoções. Nem vale chorar, não é? Homem que é homem não chora, não é? Nuno, como é que tu desconstrói isso? Imagina-te, Nuno, que tu estás diante de uma situação onde tu tens ali uma mulher, tu tens uma família, tu tens uma mãe, onde esses valores, inclusive sustentados na questão religiosa, muitos deles, o desafio é esse. Nuno, como é que tu fazes? O que tu fazes para começar um processo de desconstrução e demonstrar a condição de inferioridade, sem dúvida, em que aquela mulher quer se pôr e considera que é o seu papel? A pergunta é como tu desconstróis e se deve desconstruir ou não, porque se aquela mulher, como lá nos Estados Unidos tem um movimento fortíssimo das mulheres submissas, não é? Aquele movimento das mulheres submissas, que defendem ferrenhamente a condição de mulher doméstica, submissa. Acho que aqui duas coisas importantes. Acho que aqui 2 coisas importantes. Uma coisa é, nós conseguimos perceber, ok, se aquilo, de facto, o que é que provoca a pessoa? Se a pessoa se sente bem naquela condição ou não, não é? Nós muitas vezes, a sociedade tem tendência para queremos mudar alguma coisa, mas é preciso perceber, será que a pessoa quer mudar? Não é? Pois. É preciso percebermos, respeitarmos a individualidade da pessoa. E nós nem sempre verificamos isso. E não considerar que, de facto, a nossa opinião, que de facto é algo absoluto, não é? Que é algo, não, o que eu estou a dizer é que está certo, a maioria é que está certa. Se é para o bem da sociedade, isto é que está certo. Mas é preciso perceber também o outro lado. Porque senão estamos a entrar na crítica. Não é? Nós criticamos as pessoas por criticarem, mas ao criticar as pessoas fortemente, estamos a criticar também. Por isso, estamos a exercer a crítica sobre a crítica. E acho que é isto que às vezes devemos ter um bocadinho de cuidado. E eu acho muito importante este centro de trabalho, eu uso muito o teatro. Através de colocar a pessoa no nosso lugar, jogar os papéis. Se a pessoa não está bem dizendo aquilo, ok, então vamos virar. O que é que seria aquilo? Porquê é que eu fiz aquilo daquela forma? Porquê é que eu disse aquilo desta E como é que tu resolves, então, nessa questão, te desafio, essa questão aqui, a pergunta, como é que tu resolves a questão não só no que diz respeito à questão de igualdade de gênero, mas a concepção de uma família, mãe, pai, que nessa perspectiva entendem que a homossexualidade precisa ser revertida, precisa ser combatida, porque ela era, nessa perspectiva, ela é passível de ser combatida. Quer dizer, como é que se resolve esse problema? Você tem ali a questão religiosa, a questão religiosa profunda, que deve ser respeitada, que deve vir aquela coisa toda. E o próprio indivíduo na condição de entender que sim, ele precisa mudar. Claro. Como é que resolve? É isso, Andy. Eu acho que é importante, não sei, desse género, e já tive alguns casos desses, às vezes as pessoas dizem, não, eu acho que, às vezes nem é questão só da homossexual, mas, por exemplo, da coadoção por casais do mesmo sexo, não é? Claro, por exemplo, pronto. Às vezes há isso que, ok, aceito a homossexual, mas o resto eu já não aceito. Já não aceito. Pronto. E é preciso cebola, não sei se tu conhece. Exatamente, sim. A homofobia no cebola. Sem dúvida alguma. E a questão é, hoje também nos cabe a nós, que estamos dentro destes temas, não é? E que trabalhamos isto aí, não na condição de, ok, agora vou tentar virar a pessoa para este lado, não é? Vou tentar mudar a ideia para que a pessoa aceite a homossexualidade, mas é importante para mim perceber como é que a pessoa interpreta isso. Isto é uma forma também de respeitarmos a opinião da pessoa. O respeitar não quer dizer que aceitemos a opinião da pessoa, mas perceber de facto, ok, de que forma é que ela olha, porquê é que olha assim?
De onde é que isto está, de onde é que isto vem, não é? Por isso, são coisas que possivelmente já vêm da infância, estas construções sobre estes temas, tentar perceber de onde é que estas coisas vêm para conseguirmos perceber qual é o melhor foco para. E a questão aqui não é propriamente, eu inicialmente agora já estou muito mais calmo relativamente a esses assuntos, porque antigamente quando surgiam isso e quando as pessoas contrariavam, não, a homossexualidade é uma coisa, é uma aberração. Isso era uma coisa que aqui dentro mexia e eu era um bocadinho mais agressivo, apesar de ser super calmo, como tu me conheces, mas era bastante agressivo, se calhar, na abordagem, porque não compreendia como é que alguém não conseguia perceber uma coisa natural. Não é? Uma coisa natural. E muitas das vezes o meu jogo é mesmo esse. E quando trabalho com os alunos e alunas é muito neste sentido, que é, ok, vamos imaginar então agora que o normal fosse, que o normal fosse, exatamente, ou seja, o normal fosse a homossexualidade, e vocês eram heterossexuais. Dizem, não, tu tens que ter um homem, ou tu tens que ter uma mulher. Como é que vocês tinham sentido, tendo em conta que vocês gostam do sexo oposto? E eu acho que existe um vídeo fantástico, não sei se tu conhece. Qual? Daquele grupo brasileiro, o Porta dos Fundos. Porta dos Fundos. Uhum. Porta dos Fundos fez um vídeo maravilhoso da sociedade ao revés. Eu costumava não sei se é o mesmo, eu costumava segui-los, eu era um fã do Porta dos Fundos. Esse vídeo é espetacular. Mas esse vídeo em si não estou a situá-lo. Tudo é o contrário na sociedade, na família. Lá está. Mas isso é uma boa forma de nós conseguimos construir, ok? Isso é uma forma de nós conseguimos perceber... Tá, mas deixa-me entender aqui, sim. aliás, para que todos entendamos, como tu abordas essa questão? Tu és psicólogo, sim. E tu tens lá o teu paciente que vem, claro que em função do teu histórico, certamente essa família não vai procurar um psicólogo do teu perfil. Mas vamos supor... Eu gostava de fazer uma colocação realmente para o Nuno responder, que é exatamente isso. Tudo que o Nuno falou agora parece muito uma sessão de terapia. Ou seja, é preciso que a pessoa que está à procura, ou seja, o jovem que seja homossexual, que tem uma família que não aceita e procura ajuda, mas é preciso que aquela outra parte também tenha algum interesse e consiga ter a mente de alguma forma penetrável. Mas o que acontece muitas vezes é que as pessoas estão tão fechadas nas suas certezas, nas suas verdades. Nesse ponto eu também sou bastante combativa e bastante, principalmente por causa do transfeminismo e do feminismo, que eu não consigo conceber, porque, por exemplo, o pensamento de uma radfem na minha cabeça, de uma feminista radical. Sim. Para mim é uma praga que tem que ser exterminada, é como o fascismo, não tem diferença. Sim. Mas eu fico imaginando se a outra pessoa, por mais que você tente fazer o exercício de reflexão, né, da alteridade, de se colocar no lugar do outro, de imaginar, se a pessoa não tiver realmente... E muitas vezes a questão religiosa ela é completamente hermética, não há espaço para que as pessoas consigam perceber que há uma outra possibilidade. Certo. E muitas vezes o que eu percebo, eu tenho primos, não é, que vivem no armário porque a família é muito religiosa e jamais vai aceitar, que acabam por optar pelo isolamento social, ou seja, acabam por distanciar-se da família para poder viver sua realidade, porque não encontram, de fato, esse tipo de... mudando de cidade, né? Mudando-se... De país. Eu em termos de consultório, eu não costumo, isso nunca me aconteceu, ter de facto alguém que veio procurar com essa temática em si. Eu, por norma, quando trabalho, já me aconteceu trabalhar com adultos já nessas situações, por isso não propriamente não há questão familiar. Houve sim, por isso há aquela base ou seja, tem um determinado tipo de comportamentos porque durante a infância eu não fui feliz, não me acarinharam, não me percebiam, então acabei por ficar frustrado, revoltado, essas coisas todas. Por isso, nesse âmbito aí, acabou por nunca me acontecer, porque lá está, eu aí tenho que trabalhar com a pessoa que está aqui. Sabendo que é importante trabalhar à volta, não é? Há sempre um convite da minha parte, poderá haver um convite da minha parte para as pessoas se deslocarem para perceber, porque a dada altura é importante para mim trabalhar de forma multidisciplinar, por isso trabalhar com a família, fazendo o meu parte integrante também da família, porque acho que é assim que nós conseguimos resolver as coisas, sabendo que está ali a problemática, o desafio, como eu gosto de chamar, está ali no seio familiar. No entanto, as pessoas podem não aceitar, não é? Nós temos que respeitar essa rejeição. Claro que isso dá-nos algumas indicações e aí tem que dotar a pessoa que tenha à minha frente, não é? Trabalhar competências sociais, pessoais, um conjunto de coisas para enfrentar, lá está, a questão da sensibilidade. Eu às vezes tenho consultório, não sei, há bocadinho estávamos a falar sobre isso, pessoas que vêm ter comigo me dizem, Nuno, eu quero que tu me tires esta minha sensibilidade.
primeiro, eu não sei tirar isso. E segundo, se eu tivesse esse poder, nunca faria isso. Ainda bem que és sensível. Temos é que te dotar de estratégias para potencializarmos esta tua sensibilidade, porque o mundo precisa de pessoas assim, que vejam as coisas de uma outra forma, que inspirem outras pessoas, a inspirar outras pessoas, não é? E acho que isso é um bocadinho o que nós conseguimos fazer, porque na realidade nós estamos todos unidos, não é? Estamos todos juntos. Eu quero insistir aqui numa questão que é mais ou menos da perspectiva do que falou a Renata e do que estava falando eu antes. E aqui eu te faço essa pergunta, quase como que repetindo, em função da necessidade da didática. Vamos supor que nós tenhamos aqui um ouvinte que está agora, né, está nos ouvindo, e este ouvinte está no armário, e este ouvinte está absolutamente convencido de que é um amaldiçoado, né? É um pecador, qualquer coisa assim. Está convencido disso e busca uma solução para si, certo? Busca uma solução para si. E num dos seus mecanismos ali estão funcionando, este rapaz ou esta rapariga procura o psicólogo, o psicanalista, etc. De fato procura, porque às vezes o mecanismo faz com que nós sem dúvida. queramos cutucar a fera com vara curta na nossa... Né? Como é que tu... pronto, estás com essa batata quente nas mãos ou tens que descascar este abacaxi? A partir da premissa de que há ali um convencimento, porque na verdade vai buscar a solução para a sua homossexualidade. A questão é, será que esse pensamento é o meu pensamento ou é o pensamento que a sociedade me incutiu? Pronto, bem, tá. Então, tá bem. Como é que tu desconstróis isso? Isso é muito importante, Andy. Nós conseguimos perceber... Wagner, tudo bem, eu sei que tu gosta. Andy é mais giro, porque começas logo no ar, não é? Nós conseguimos perceber, ok, se esse pensa... Porque às vezes chega-nos isso, da questão de, ok, eu acho isto. Será que sou eu que acho isso? Ou são as outras pessoas que querem que eu ache isto? Ou é suposto eu achar isto? Pronto. Ou se é Deus que acha isso. E aí, como é que fica? Claro. Ou se é Deus que acha isso. É importante primeiro perceber qual é o Deus. Okay? Percebermos, em termos de religião, também o que é que estamos a falar, o que é que estamos a abordar, de que forma, porque muitas das vezes, eu numa consultória, eu pergunto sempre das minhas sessões, em termos de religiosidade, se as pessoas são religiosas ou não, são crentes ou não, se praticam ou não, porque há aqui vários trâmites. É muito subjetivo. Sim, eu fui educado ou fui educada neste sentido. Mas depois fazemos coisas que se contradizem com este tipo de... Como a questão da homossexual que me estavas a falar, da religiosidade, não é? Pois, exato, a igreja diz isso e quê. E se formos ao âmbito da igreja, quantos homossexuais nós temos? Bem, que aqui vamos a... Pois entramos. Por isso é que é muito subjetivo. Isso é muito subjetivo, não é? Estamos num campo que lá está. As pessoas falam, mas muitas das vezes será que sabem do que é que estão a falar? Pronto. Não é? Porque aqui vem justamente, eu quero agora trazer, daqui mesmo, exatamente daqui puxar para a questão do nosso episódio português da semana passada. E esse sim precisa ser tratado um pouco aqui. A questão da presidente da Associação Portuguesa de Psicólogos Católicos. Não sabia que ela era presidente. Ela é a presidente da Associação Portuguesa de Psicólogos Católicos, a menos que eu esteja muito equivocado. A doutora Maria José Vilaça, que então a TVI, né, fez o desmantelamento de toda uma rede ali de coisas. Eu vi aquilo muito detalhadamente, 2 vezes inclusive, para perceber bem os argumentos utilizados por ela, porque às vezes eles cortam, né? Então você tem que ver exatamente o que a pessoa está dizendo. Essa questão da Maria José Vilaça, que ela diz que não, mas ali não há como contestar, faz as terapias, entre aspas, as terapias de reconversão, né, usando argumentos, inclusive, dos mais falaciosos possíveis, né, como aquele de uma criança que desde sempre lhe dizem que é mariquinha, porque gosta de balé ou música clássica ou qualquer coisa assim, então ela introjeta que a mariquinha vai ser homossexual. Quer dizer, eu diria, olha, bem, mas nessa perspectiva, o que tem por trás ali? Ali tem por trás a religião. Esta senhora tem
a seu favor, vamos dizer assim, 5 vigas alicerçais para se sustentar. 2 no Levítico, certo? Uma no Êxodo e 2 nas cartas de Paulo. São as 5 vezes que a Bíblia trata da questão da homossexualidade, e não vou dizer aqui como é que, pronto, mas o mais conhecido é Levítico 18, 21, eu acho, que homem que se deitar com homem como se mulher fosse abominável e coisas do gênero, por aí vai. São 5, mas são, creio que 300 e não sei quantos, já me esqueci o número de versículos que ela deveria estar em absoluto silêncio diante de todos, porque é uma mulher, e assim reza desde o primeiro versículo, desde o primeiro livro, né, do Gênesis, o papel da mulher até o Apocalipse, qual é o papel da mulher, e esta senhora não deveria sequer, exceto na alcova com seu marido, não é, a perguntar qualquer coisa, das palavras, não é? Porque é indecoroso a mulher falar em público, a carta de Paulo aos Efésios, e essa senhora, e não só essa senhora, a instituição toda, ignora, né, 300 e se concentra em 5. Essa Andy, senhora é tua paciente. Andy, essa senhora é tua paciente. O que uma tu coisa, fazes? nós focamos naquilo que nos dá jeito, naquilo que queremos, não é? Isso, o ser humano funciona muito assim, não é? Se aquilo vai ao encontro das minhas necessidades, ao encontro daquilo que eu acredito, então vamos um focar... diálogo dela com ela mesmo que ela expõe para ali, claro, óbvio, claro, né? Claro. Agora, nesse sentido, o que em princípio tu... Assim, como acho que é uma coisa... isso? Acho que é uma coisa importante. Como é que tu abordas? Atenção, que são coisas, depois as entidades competentes estão a tratar disso, não é? A nossa própria ordem dos psicólogos e psicólogas portugueses estão a trabalhar nesse sentido. Agora, acho importante aqui também, partimos também de um princípio que, ok, independentemente de facto de tudo o que ela diz, de todas essas questões mais falaciosas, haver aqui é uma opinião. Okay. Quando mais não seja o mínimo, o respeito pela opinião, pronto, a opinião da... A questão é o que é que nós fazemos com essa opinião, que é isto que está a acontecer. Mas no caso, ela não pode ter opiniões a respeito de questões... Pois, a questão é isso, é essa questão que tu falavas, e bem, a questão da terapia, a questão de, ou seja, usar a nossa psicologia para, supostamente, fazer alguma coisa que a literatura aborda completamente oposta... Na realidade, nem era preciso haver estes Ela não poderia nem empíricos. ser psicóloga em função das opiniões que tem a respeito do que... Nem era suposto, até poderia nem haver as questões empíricas. Isto é uma questão que, não é, sensibilidade humana. Mas tem a sua opinião, tem as suas coisas, pronto. E como tal, isto para entrar naquela questão de, muitas das vezes, depois quando isto sai cá para fora, a comunicação social também depois acaba por entrar muito na crítica, naquelas energias menos positivas, porque a pessoa não sei o quê, e nós tanto falamos para a não crítica e que estamos a acabar por fazer exatamente a mesma coisa, dizendo que a senhora tem que estar deste lado, não é? Ok, a senhora está daquele lado, é preciso perceber e trabalhar com ela, para que ela perceba, se calhar, o outro lado. Que eu fico na dúvida, eu confesso que não vi a entrevista toda, por isso eu não estou completamente a par, porque eu percebi lá num bocado uma entrevista, disse uma determinada, algo que nos leva a pensar de facto contra, que é preciso ser trabalhado, mas depois já refere qualquer coisa de um filho que tal e não sei o que, dá a entender que trabalhou ali essas questões. Pode não ter aceito, pode ter havido uma rejeição, por isso é preciso perceber perfeitamente qual é o nosso objeto de estudo, o que é que nós estamos a estudar, de facto, o que é que anda ali. Que eu pareceu-me a ver ali algumas partes um bocadinho mais incoerentes, relativamente, principalmente na terapia, não individual, mas na terapia em grupo. Na terapia em grupo. Bem, sei. Pronto, pareceu-me que havia, o discurso pareceu-me um bocadinho mais incoerente, tendo em conta com quando estava na terapia individual. Terapia individual parecia uma coisa mais focada de não se faz, vamos... Exatamente. Isso aí é o momento. Quando estava em grupo pareceu-me outra coisa, pareceu-me mais numa onda de... Eu recordo-me como um bocado lá da entrevista de se referir a ela mesma como eu própria já. Por isso, se tivesse me dado jeito, foi a frase que ela usou. Acaba por haver ali uma incongruência no discurso, porque é preciso perceber se é um discurso que é... Será que é um pensamento dela? Se é um pensamento, um discurso adaptado para, tendo em conta o local? Por isso eu não consegui muito bem perceber, só falando com a pessoa. Nuno, talvez eu seja um pouquinho mais inflamado nessa questão, porque é o caso de alguém... É o caso do não vamos dizer astrônomo. Não pode ser o astrônomo. É o caso do astrônomo que defende a criação. Claro. O homem vai ser astrônomo.
né? Mas pleiteia Claro que sim, claro que sim. o processo de criação do livro do Gênesis como um alicerce da astronomia. Andy, quantas vezes nós não ouvimos estes isso, casos e depois não verificamos que as próprias pessoas que estão a fazer este tipo de críticas são pessoas que são elas próprias homossexuais? Não, mas pronto, aí tem a questão que eu adoro. Não sei se tu conheces Leandro Carnal, que é aquele filósofo. Não. É um filósofo brasileiro, historiador, que hoje talvez seja uma das pessoas na área da filosofia e tal, mais conhecidos, porque ele fez um trabalho fabuloso, ele mais outros 3, Brasil, o Leandro Carnal, o Clóvis de Barros Filho, que são, acho que os três principais filósofos brasileiros da atualidade. E o Mário Sérgio Cortella, ainda que tem o Luiz Felipe Pondé e tal. Mas esses 3 fizeram um trabalho fantástico de trazer a filosofia para o público em geral. Claro. Inclusive tem um programa chamado Café Filosófico, que é inspiração aqui para o meu. E ele diz o seguinte, a homossexualidade. A homofobia é o fenômeno que ocorre quando 2 homossexuais se encontram, onde um se assume e o outro não. Né? Isso realmente é fantástico. Então, claro, tu abordas essa questão. Claro que sim. Especificamente isso. Ou seja, claro que do meu ponto de vista a senhora está conversando com ela mesma. Claro. Andy, Nuno, essa questão da psicóloga, não é? Inclusive se intitular como psicóloga cristã, acho, católica. Não é? Psicóloga católica, que antes de psicóloga ela é pessoa, então aqui já foi uma das declarações dela, né? E há uma, ainda bem que ela é uma pessoa, não é? Podia ser um vaso. E, enfim, há um aproveitamento, e nós encontramos muito isso, não só nessa área, não é, que nos toca, porque tem a ver com identidade de gênero, tem a ver com autoafirmação, autodeterminação e a individualidade de cada um, mas em outras questões também de saúde, mesmo como cancro e outras coisas, a grande mixórdia de conteúdos pseudocientíficos, paracientíficos, quase como a homeopatia, que se valem de alguns conceitos científicos e são apresentados ao público, que quando fazem as perguntas ao Google, caem essencialmente nessas páginas que são patrocinadas exatamente. O sumo sacerdote, é o sumo sacerdote. Essas páginas são patrocinadas, elas estão ali nos motores de busca, porque justamente trazem polêmicas, não é? Não esclarecem, mas utilizam a ciência para fazer pseudociência, para fazer afirmações absolutamente falaciosas. Não é? É quase como NASA admite vida alienígena vivendo na Terra. Você não há dados que possam desmentir, embora a ciência consiga desmentir essas falácias da reconversão homossexual e outras coisas, já estamos muito avançados, sim. Mas essas pessoas se valem desse discurso e das suas posições também de cientistas e entre aspas, não é, para cometer minha opinião é crime contra a existência de outra pessoa, não é? Que na realidade acaba por ser um crime contra a pessoa, mas contra mim próprio, ou mim própria, não é? Porque isto toca-nos a todos e a todas de uma determinada forma. Por isso é que estes temas são tão... Aproveitarmos estamos numa determinada área, temos este enfoque, por exemplo, a própria comunicação social, não é? Irmos para uma rádio, irmos para uma televisão, falar sobre determinadas coisas que já está estudado isso. Aliás, coisas que se calhar nem precisavam ser estudadas, mas houve essa necessidade de serem estudadas. Isto não tem nada a ver. Sei lá, há uns anos falava-se num programa deste tipo, o Big Brother e o Casa dos Segredos, e tivemos também... O Brasil é Big Brother 19, não é? E também tivemos alguém da nossa área, um especialista que dizia que um rapaz com 25 anos ou 22 anos, já não me recordo, que era virgem, não deveria de ser virgem com essa idade. Por isso, acabamos por entrar aqui em questões, que a ciência nos diz que não tem nada a ver com isso, não é? O que é que isso tem a ver? E isso, para quem estamos a falar, temos de ter algum cuidado, porque a área da psicologia, a área da medicina, a área da psicologia, é uma área que é vista de uma determinada forma, não é? Isto é quase uma hierarquia, que não há hierarquia nenhuma, mas as pessoas olham como determinada, então ouvem aquilo e, ok, o que aquilo ou aquela está a dizer está correto, por isso isto aqui é uma aberração, então isto é uma aberração. Porquê que é uma aberração? Por aquela pessoa disse? Depois vamos a ver a justificação que essas pessoas dão, é a minha opinião. Eu estou aqui enquanto ser humano, por isso essa é a minha opinião enquanto ser humano. Então porquê que nós pegamos nas técnicas de determinada área para exercer e intitulamos-nos de... Não é? Não, é que aqui vem justamente a questão da opinião, não é? Claro. A opinião no conceito de opinião
o não conhecimento, né? É sustentada naquilo que não é verificável. Claro, quer dizer, claro, claro. opinião, a minha opinião, quer dizer, é a questão do astrônomo que tem Claro a que sim, opinião claro que de sim, que... claro que sim. Pronto, Eu atiro a quer dizer, opinião, se tu quiseres. E nós estamos a viver mesmo essa questão do era, esse império da simulacro. opinião, Nós né, estamos a da- viver no simulacro mesmo, Sim, sim. autêntico. E há uma apropriação do método, entre aspas, não é? Científico para provar a minha opinião. Enquanto eu não conseguir provar a minha opinião, ou seja, o fato em si Sim, Renata, é deixou isso. de ser relevante, Sim, não é? sim, sim, Ou seja, sim. o fato da Terra ser redonda Sim, sim, deixou não, de ser relevante. pronto, sim, sim. As pessoas procuram e buscam o terraplanismo. O fato das vacinas evitarem uma nova Idade Média deixou de ser irrelevante. As pessoas acham que a vacina provoca autismo e por causa disso eu vou submeter o meu filho a ter imensos problemas e voltar a pólio aqui em Claro. grande manifestação. É uma vontade de prevalecer a opinião assim, Sem dúvida. enquanto fato, enquanto ciência, não é? Acima de tudo que já se conhece. É muito, Renata, temos de trabalhar, há muita gente que precisa trabalhar a sua própria autoestima. O seu próprio autoconceito, agora a tu forma, tocaste a, num forma ponto. como nós, a forma como nós nos vemos, a forma como nós vemos outra pessoa. Há muita gente que está a precisar de trabalhar isso. Porque quanto melhor me vir a mim, melhor vou conseguir trabalhar com as outras pessoas, melhor vai ser esta díade, não é? E acho que é isso que nós estamos a precisar. E é mais fácil eu apontar o dedo e eu dizer, porque assim as pessoas não estão a olhar para mim. Mas esquecemos que eu estou também. Buda também já dizia isso, não é? Eu estou a atirar com algo a arder, não é? Mas estou-me a queimar porque eu estou a pegar nela, não é? Por isso, o pessoal nós esquecemos às vezes um bocadinho disso e acabamos por entrar muito no que é, no sistema de toda a gente tem que ser assim, porque é assim que é coisa. Mas assim porquê? Ai, ele é homossexual, é não sei o que, ok, mas perguntar-lhe se ele é feliz. Ah, ele é feliz, então porquê é que queres mudar algo que é feliz? Para a tua felicidade? Mas aí o que é que prevalece? Sou eu ou é ele? Então isto é o meu egocentrismo a falar. Não é? Claro, e aqui no que diz respeito às questões de autoestima, Já percebi que toquei num ponto do giro. sim, giríssimo, giríssimo. É uma coisa para mim avassaladora. Mas aí eu não queria muito, né? Claro. Porque é só um assunto que às vezes eu já fiz isso. No Brasil aqui eu nunca fiz essa questão, que foi fazer um exercício meio lúdico com as pessoas que estão assistindo a palestra ou qualquer coisa, sobre o que é o amor ao próximo, né? Claro, O que é amar ao próximo. E aí as pessoas se arvoram a dizer coisas belíssimas sobre o que é o amor ao próximo, né? E normalmente estamos sempre numa situação dessas, mais ou menos, mas muito mais, para o lado de um contexto cristão, porque mesmo que as pessoas sejam esotéricas, Sim, ou seja lá o que for, mas sempre tem ali uma questão meio cristã na história. E aí é incrível isso, porque, então, tá bem, já que tudo isso é amor ao próximo, vamos partir do pressuposto que dentro de uma perspectiva inteiramente cristã, onde tu tens ali, na centralidade de todo aquele livro, né? Que é um livro dos horrores para mim, mas pronto, aquele livro todo, o mandamento em Mateus, né? Este vos deixo o maior de todos os mandamentos, todos os outros são secundários. Ama a Deus com todas as tuas forças, etc., acima de tudo, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então parte do pressuposto que tudo isso que foi dito como amor ao próximo, certamente cada um já fez a mesma coisa para si mesmo. Claro. Né? Já partiu do pressuposto que o modelo de amor ao outro é a minha relação comigo mesma. E aí que desmorona tudo, né? Porque desmorona, realmente eu fico impressionado, eu não tenho isso filmado, mas um dia eu hei de fazer isso e filmar, porque os rostos das pessoas, né, se transformam, se transfiguram, porque claro, né, ama teu próximo, mas qual é o modelo? Né? Qual é o modelo? E aí a relação de autoestima, não é? Então as pessoas saem amando os seus próximos, odiando E uma coisa a si mesmas, é uma coisa impressionante. É isso. E uma coisa é nós dizermos isso, outra coisa é nós fazermos isso. Tá, claro, Okay? né? Isso é outra coisa. A teoria é uma coisa, a prática é outra. É muito fácil, muitas das vezes, temos às vezes em determinadas religiões, pregarem isso, não é? Essa questão, façam isso. Logo a seguir está um sem-abrigo a entrar no templo sagrado e as pessoas, xiu! Onde é que está aqui então? A implementação daquilo que acabamos de dizer anteriormente. Por isso, acaba por ser muito subjetivo, não é? A questão dos atos, das atitudes referentes ou serem congruentes com aquilo que nós estamos a dizer, não é? Bom, aí essas incongruências são e agora tu estás me provocando aqui numa questão, menino, que nós estamos falando um pouquinho de religião, e antes de começar o programa, para encerrar aqui, Claro. a questão, não, Nuno, não dá para não te perguntar
algo que me fez, fiquei assim, não acredito nisso. Ainda. O Nuno quis ir para o seminário quando era mais novo. Nuno, conta isso. O que foi, o que fez, Olha, né, essa questão e o que te dissuadiu? Já não me recordo. Acho que foi uma coisa, não houve uma dissuasão com alguma coisa, não faças isso, não nesse sentido, mas uma naturalidade das coisas, por isso não queria... Ou seja, tu tiveste uma criação, como tu disseste, totalmente católica. Sim, tive uma educação, questão. Mas não rígida, não propriamente praticante, mas fui educado nesse sentido, por isso era muito regrado com as questões das rezas, das orações, e depois comecei a perceber, sempre tive alguma sensibilidade para essas questões mais espirituais, então comecei a perceber e a ver um conjunto de outras coisas, e eu acho que sempre fui muito chamado pela questão da ajuda da outra pessoa, ajudar a outra pessoa. E possivelmente nessa altura, já não me recordo, mas veria assim uma boa forma de conseguir ajudar as esse foi pessoas. O motivo que tu consideraste que possivelmente, talvez ali haverias do que me recordo. Eu gosto de estar com pessoas, gosto de pessoas. Eu acho que sou uma pessoa de pessoas. Não me recordo. Se não recordo, tu era bem miúdo mesmo. Não ao facto de não com menos de 4 anos, mas... Não, claro. Mas sei lá, entre os 7, 8, 9 anos, por aí, ou se calhar mais, porque entretanto depois falei sobre isso, por isso eu também não quero trazer falsas memórias, estar com memórias que na realidade não são verdadeiras, mas devia ter por aí, e acabei por entrar nessas coisas, porque gosto imenso de determinadas religiões e de perceber, de estudar um bocadinho, para perceber também, porque apanho com um público também bastante diferente, e para me interagir e conseguir perceber, cada realidade é mais fácil sermos um bocadinho mais ecléticos, e ao mesmo tempo acabei por entrar na questão da ajuda da outra pessoa, não é? A questão da psicologia, não é? Por isso acabei por entrar na mesma, sem saber, porque não fiz orientação vocacional na altura e deveria ter feito, porque o meu caminho ia para outros caminhos e eu acabei por tomar. Ou seja, tu dizes então que mesmo o teu caminho indo para outros caminhos, tu... Acaba, na realidade, está focado. Claro. Acabamos por estar. O que hoje é a tua mundividência, a tua cosmovisão no âmbito, as palavras aqui eu não sei bem, espiritual, ou seja, só por curiosidade, qual é e como é o teu universo transcendente? Porque parece que tu lidas com né? Tens um universo transcendente. Que podem ser com vários misturados. Eu acho que o importante é... Isso faz-me lembrar a questão das claques de futebol. Não é? Nós criticamos as claques de futebol e a questão não é da claque de futebol, é quem faz parte da claque de futebol. Conforme as pessoas criticam as religiões, não é? E a questão não é a religião, mas quem faz a religião. Porque há seres bons e seres menos bons em todo o lado. E a questão aqui é perceber quais são as bases das várias religiões e cada religião, com certeza, tem uma outra coisa mais positiva. Okay? E conseguimos perceber quais são é isso que é importante nós nos seres humanos, não é? Tu és diferente de mim, a Lata é diferente de mim, não é? As pessoas são diferentes, conseguir perceber, ok, o que é que tenho aqui? O que é que está aqui? Nós não somos tão diferentes assim, na realidade, não é? Por isso nós somos diferentes, mas devemos nos tratar como iguais, não é? Por isso... E tu tens alguma simpatia qual é qual é o teu exercício? É uma curiosidade. Qual é o teu exercício? Não tenho nenhuma que me possa dizer, olha, é isto. Eu sou bastante... que a espiritualidade não tem obrigatoriamente alguma coisa a ver com a religiosidade, mas sou adepto do amor. Pronto. Okay? E o amor em todas as suas vertentes, ou o que as pessoas queiram chamar, só amor, várias vertentes. Por isso, a partir daí, na realidade, há algumas religiões, e há documentários muito interessantes sobre isso, falarem com vários líderes religiosos, sobre o que é que a vossa religião prega, o que é que a vossa religião faz, o que é que a vossa sei quê, e todas elas vão se unir, e é exatamente a mesma coisa. A nossa forma depois de olhar para ela, e a forma como às vezes lemos também determinados documentos, é que distorce um bocadinho, por quem está a ler, não é? Poderá haver já um condicionamento, não é? E depois vai condicionar a nossa própria leitura e a forma de reagir. E alguns documentários retratam isso, que é muito interessante, a questão do amor. Então, na realidade, se calhar muitas religiões abordam esta questão do amor. Sabe, Nuno, tu colocas essas coisas, eu não diria considero, eu não consigo, até pela questão... talvez acadêmica, né? Claro, porque, como tu, eu estive alguns quantos anos também no seminário,
faculdade de filosofia, faculdade de teologia, Claro. enfim, essa coisa toda. Não é? Depois sai do seminário, continua, a teologia abandona, mas a filosofia vai até o fim. Mas aqui tem duas questões complicadas. Aliás, não é duas, é uma questão complicada no modo de. Não sou eu que fiz essa forma de agrupar, mas eu adoto de uma forma que eu adoro, que são os dois tipos de religiões que nós temos no planeta. Né? A religião que entende ser o caminho e a religião que entende ser um caminho. Claro. E isso é muito claro, isso, não é? As religiões que se entendem como o caminho e, portanto, plenipotenciárias de Deus, eu acho bastante difícil, Nuno, acho muito difícil ir além da tolerância. Pois, né? claro. Aquela religião, ou que pratica esta religião, a menos que ele mesmo rompa, né? Claro. Mas dentro dessa perspectiva é difícil ir para o estágio da comunhão, que é o que tu falas. Claro. É complicado se eu vivo uma religião que o fundamento, né? Claro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, nessa literalidade dessa compreensão, ou mesmo eu sou o Deus, não sei o quê. Claro. Né? Que são as três grandes religiões monoteístas, né? Eu vejo como uma... ou seja, a religião, nessa perspectiva, ela se dissolveria à medida que ela se entenderia como um caminho, não é? Porque ela deixaria de ser o que ela é. Ela não pode deixar de ser o caminho, portanto, todos os outros. Claro. E nessa perspectiva, claro que grande parte dos católicos nem sabem que isso é assim, não é? Ah, não, isso que a igreja diz, não, isso aí está na... Ou seja, há aquela questão como é que se chama? Da religião à la carte, né? Que, aliás, isso para mim é positivismo, eu não estou aqui... Claro que sim. Positivíssimo. Não é crítica, muito pelo contrário, Claro que né? sim, Eu adoto, não sou religioso, mas adoro essa nova perspectiva. Claro que tem seus pontos positivos e negativos. Mas pronto, mas eu acho difícil, Nuno, eu realmente acho difícil numa religião que se tem no seu fundamento, e quando alguém que orbita essa religião vai a este fundamento e o assume, eu penso que na melhor das hipóteses este conseguirá chegar à tolerância do outro. Mas a comunhão com o outro, eu penso que ali já está praticamente... Depois é preciso a questão da própria tolerância, né? A tolerância é algo positivo, poderá ser visto como algo positivo, algo positivo ou não, também. Pelo menos tendo em conta aquilo que pratica ou que prega, não é? No máximo eu posso tolerar, ok. Exatamente. Estamos um do lado do outro, ok, somos amiguinhos, somos amigos, agora, etc. tem depois o outro lado. Mas não me estava a referir às monoteístas, como é lógico, não é? Não, eu percebi, claro. Não me estava a referir, mas por isso estou-me a referir... Por isso a todas as outras que, de uma forma ou de outra, não que sejam todas, mas das que eu vou conhecendo, eu também não sou desse mundo, não é? Acabo por não ser, aliás, já aprendi imenso já contigo, das nossas conversas, mas das mais conhecidas, acho que às vezes o importante é as pessoas conseguirem perceber, não recorrendo à crítica fácil. Eu sempre faço... Eu tenho uma questão. A questão das religiões, ao meu ver, minha posição, onde já conhece a minha posição. Nós já fomos aqui para... Pois, vocês andam aí muito no seminário. A Renata é traiçoeira, tu não tem noção. A grande questão, eu acho, está no dogma. Claro. E eu não acredito que onde haja dogma possa haver amor, porque não há liberdade. Claro. Então, eu não acredito mesmo, seja qual for a religião, monoteísta ou politeísta, qualquer sentido de aprisionar o pensamento do outro, de direcionar o pensamento do outro, é um mecanismo de cortar a liberdade daquela outra pessoa. Portanto, eu não posso amar aquela pessoa. Claro. Então, eu não consigo realmente... Para mim, a religião o Nuno falou uma coisa interessante. Falou que não consegue imaginar como é que uma pessoa pode ser homofóbica. Eu não consigo imaginar como uma pessoa pode ser crente.
Claro. Meu mecanismo mental não Esse consegue... conceito de crente... Claro. Crente, não é? Ter uma fé nessas estruturas, né? Nesses deuses, nessas estruturas. Não, porque tudo isso aprisiona, tudo isso é feito para controlar primeiro controlar as mulheres, depois controlar os pobres. A gente sabe quais são os mecanismos históricos disso tudo. Mas o dogma, eu acho que o dogma, ele corrompe tudo, ele impede o amor. Daí eu não consigo perceber como o amor pode caber na religião quando ela é fundada pelo dogma. Eu sempre aliás, eu fiz eu gosto também, eu acho que, como tu falaste, eu não sei se nós falamos no programa, ou foi antes do programa, já não me lembro mais, nós usamos aqui, falamos do taoísmo, não sei, acho que foi antes do programa, ou foi aqui foi aqui dentro do programa, né? Já não me lembro mais. Pronto, mas eu sei que nós falamos do taoísmo e eu sempre faço essa experiência. Eu gostaria de pegar alguém, né? Vamos dizer assim, desses que põem bombas no corpo, um homem-bomba, né? Bombista. Um bombista desses, né? E tentasse, e desse, né? Porque o que vai acontecer? Pega o livro sagrado taoísta, né? O Tao Te Ching, né? Entrega esse livro para ele. Se esse homem se tornar um fundamentalista religioso naquilo que mais é o conceito intrínseco de fundamentalismo religioso, ele se tornará um iluminado. Porque não há como não sê-lo a partir daquilo que está naquele livro. Né? Que se eu me tornar, eu vou ser isso, no fim, eu me tornei um iluminado, eu me tornei uma pessoa que me transformei em algo amoroso. Não há por onde, não é? Então, aqui vem a questão, do meu ponto de vista, né? Eu nunca vi um homem-bomba taoísta. Não é? Claro. Entretanto, o Corão, né? Ou a própria Bíblia, ok? Sustenta, legitima, inclusive, né? Aí vem então essa questão, né, o caminho, um caminho, etc. Muito bem. Nuno, tu encerras o programa. tu encerras o programa com tuas palavras. Te agradeço muitíssimo, Nuno, por ter vindo, mas enfim, o encerramento do programa é teu. Vamos nos despedir, então. Andy, eu é que agradeço. Isso é um gosto imenso, e estar aqui também em representação da Associação Projeto Be Equal. Por favor, aqueles que estão ouvindo... Sim, para nos seguirem e verem os nossos trabalhos. Sigam Vamos pôr os links na informação. Exatamente, pôr os links na informação, além dos que já são básicos da própria rádio, tal, enfim. O teu próprio perfil, porque certamente isso também está... Como é que te acham no... Nuno Batista. Nuno Batista com P. Mas não Nuno Batista com P por extenso. Isso, não é? Nunca mais lá chego. Nuno Batista. Muito bem, Nuno. E deixo com a frase final. Sabes qual é a frase final do nosso... Nós temos um slogan na nossa associação. E é: sejam diferentes, tratem-se como iguais. Sejam diferentes e tratem-se como iguais. É a nossa frase. É a nossa frase. Muito bem, Nuno, encantado, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado aos ouvintes, muito obrigado. Renata. E até semana que vem com mais um Café Irreverente. Muito obrigado. Um café irreverente. Conversa sem tabus com Andy Wagner.